Oi, eu sou a Beatriz. E eu sou o Thiago. E a gente vai falar sobre um tema bem polêmico. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre fake news. Exatamente. Fake news é um tema que a gente tem visto muito em evidência nos últimos anos, principalmente relacionado à política. E é sobre isso que a gente quer falar aqui. É muito frequente a gente debater sobre fake news, ouvir falar sobre fake news, porque é algo muito presente dentro do nosso cotidiano acadêmico e social. Exatamente. E pra gente começar essa discussão, a gente primeiro precisa saber o que são fake news. Sim. Bom, o termo fake news é derivado do inglês e significa notícias falsas. Para exemplificar e não haver dúvidas, apesar de a tradução ao pé da letra ser bem explícita, realmente é isso que significa, mas para ser mais explícito ainda, para trazer exemplos, fake news é quando você pega uma informação, transforma ela em notícia e ela, por vezes, tem uma apuração errada ou é totalmente mentirosa. E, infelizmente, no Brasil, é muito comum que a gente tenha fake news rolando o dia todo dia, 7 dias da semana, 30 dias do mês. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem um déficit nessa parte de apuração de informação pela sociedade. Em geral, tem o intuito de difamar. Geralmente são pessoas, né? Mas pode ser pessoas, pode ser uma empresa, pode ser qualquer coisa. Normalmente, as fake news, elas trazem títulos muito chamativos, né? Para que as pessoas cliquem e compartilhem. É o clickbait. Intuito é o famoso clickbait. O intuito é o compartilhamento, porque a gente sabe que nem todo mundo tem o costume de entrar e ler uma matéria, de averiguar se aquilo é verdade ou não. Apenas sair compartilhando, independente da fonte. E só a partir do título, diga-se E só a de partir do passagem. título, então... O conteúdo da informação, ele é muito importante. E principalmente um conteúdo apurado. A gente falou aqui já da importância do jornalismo comprometido. E, infelizmente, a maioria das fake news, pelo menos as que eu acompanho relacionadas à política, inclusive essa fake news que ajudou a auxiliar na campanha e na eleição, tanto do presidente dos Estados Unidos quanto do presidente do Brasil, ela é uma fake news, assim, nitidamente fake news, que a gente tem como definir e identificar como fake news. E chegando nesse contexto, né, como os exemplos dos presidentes que a Bia citou, eles colocam os veículos confiáveis como se fossem as verdadeiras fake news, né? Quem nunca viu o Trump falar "You are fake news"? Pra imprensa, Pra né? imprensa. E isso é muito problemático porque a imprensa faz parte da regulação da democracia dos países democráticos e isso é um ataque, sim, à verificação de dados, à apuração, à informação, porque a informação tem um poder muito grande dentro da sociedade, né? Infelizmente, a disseminação de fake news é um problema real, a gente vive isso. E aí a gente pensa em medidas, né, de combater. E ao meu ver, a maior forma da gente combater as fake news é educar a população a saber crivar o que são informações, notícias, matérias, vídeos confiáveis, com fontes confiáveis, apuração segura e o que não são. Às vezes a gente pensa em falar sobre políticas públicas, é algo para um outro vídeo específico para isso, mas para início eu acho que cabe muito a gente saber fazer esse crivo para não cair em fake news, porque fake news mata. E nesse intuito de auxiliar as pessoas a identificarem o que são fake news e o que não é, a gente trouxe algumas dicas aqui que são muito eficazes. Inclusive, a gente até aprende no nosso curso de jornalismo. Sim, a gente usa bastante. A primeira dica, que eu acho que é a fundamental, a primordial, é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V no contexto da notícia para o Google, né? Vai lá, copia e cola para ver se outros veículos de comunicação já compartilharam alguma matéria ou tem outras perspectivas sobre aquela pauta em questão. Outra coisa que é muito importante é verificar a fonte, verificar da onde vem aquela notícia. Sim, é muito importante. É por isso que um dos maiores focos de fake news é o WhatsApp. Porque existe um fluxo muito rápido, muito acelerado de informações
E a disseminação das fake news, ela assim, num piscar de olhos. É por isso que é muito importante compartilhar conteúdo, compartilhar notícia que venha de um site conhecido como um site comprometido com a notícia, enfim. E no combate às fake news é importante checar quem publicou aquela notícia. A gente vê muito nos grupos da família, pai, avô, mãe compartilhando, e às vezes a gente toma como verdade por ser uma pessoa próxima. Mas não é porque é uma pessoa próxima que aquela informação vai ser real. Então pega aquela informação, checa, verifica se um veículo confiável publicou, daí sim tira as conclusões, né? Exatamente, até porque proximidade não significa nada em relação à segurança. A pessoa pode estar tão equivocada quanto você pode estar. Então, cabe a gente checar essas informações antes de compartilhar, antes de acreditar. Enfim, é um filtro que precisa ser feito. E essa é a segunda dica. E na terceira dica, para auxiliar no combate de disseminação de fake news, já tem alguns sites que verificam se aquela notícia é verdadeira ou não. O iFarsa já é muito conhecido, existe há muito tempo, tá desde 2001 aí. Tem a agência Lupa, que é muito recente, que tá ligada à Folha de São Paulo. Tem o Fato Fake, que o G1 já faz. E lembrando aqui que a gente não tá endeusando nenhum veículo de comunicação, nenhuma emissora, nenhuma rede, enfim. O importante é que dentro do limbo, do debate da fake news, a gente pode sim e deve se ater a veículos que são mais confiáveis. Isso não significa que são veículos mais antigos ou novos, enfim. Tem vários sites. Grande ou pequeno. Isso, tem vários sites de jornalismo que são mais recentes e também tem extrema credibilidade. E por último, mas não menos importante, se você quiser fazer essa análise, né, e começar a fazer disso um hábito, analisar as notícias, principalmente as postadas em site, é muito importante também que se ligue ao conteúdo midiático atrelado a essa notícia, foto, vídeo, enfim. Geralmente, em notícias seguras, né, de confiança, a gente tem fotos e vídeo que ornam com a notícia diretamente, que mostram as fontes, que mostram o contexto. Então, se você pega uma notícia que tem áudio, vídeo, foto que destoa assim completamente do contexto do fato, que é muito genérico, há de se desconfiar. Então, essas são algumas medidas básicas, breves, que um jornalista costuma fazer, aí é obrigatório, mas eu acredito que como cidadão, todo mundo tenha que ter essa oportunidade de saber que é possível sim distinguir. Não é uma obrigação. Infelizmente, eu não tô aqui pra delegar nada a ninguém, até porque a gente não deveria que ter essa guerra contra as fake news. Mas infelizmente, no contexto que a gente vive, se a gente quiser ter segurança de dados, segurança de informações, é necessário fazer um crivo mais criterioso, né? Inclusive nesse momento é super importante, a gente já vê aí o Facebook e o Instagram fazendo esse crivo pra gente, que ajuda demais, porque naquela velocidade que as notícias são compartilhadas, tudo muito rápido, a gente às vezes realmente não tem como checar e algumas coisas passam batidas, assim, até mesmo pela gente, que normalmente faz essa checagem. Então, pode passar por qualquer um. E a gente vai deixar o link dessas agências de checagem aqui na descrição para você salvar, enfim, e começar a ter o hábito de fazer essa checagem de confiabilidade, de veracidade daquela informação. No mais, eu espero que a gente tenha ajudado você e é muito importante que a gente tenha um combate severo às fake news, porque atualmente, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, que são exemplos claros e nítidos de domínio dos meios de comunicação na tentativa de privilegiar grupos políticos, personalidades políticas, é muito importante que a gente tenha consciência da gravidade de disseminação, da gravidade de acreditar, né, em fake news, porque infelizmente é um problema contemporâneo e que a gente precisa acabar combatendo o tempo todo, principalmente enquanto cidadão. É isso, a gente compartilhou com um pouco que a gente sabe. Se alguém tiver aí outro método, outra dica, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreve que em breve tem mais vídeos. É verdade, muito obrigada. E é isso, combate a fake news. Tchau, tchau! Tchau!